Bom dia! Hoje no nosso trabalho vamos falar sobre a representação do feminino na poesia de João Cabral de Melo Neto. João Cabral nasceu em 9 de janeiro de 1920, na cidade de Recife. Poeta e diplomata brasileiro, integrou a geração de 45, também conhecido como terceira geração modernista brasileira. Foi apelidado de poeta engenheiro pela sua valorização à concretude e meticuloso cálculo das palavras. Faleceu aos 79 anos, no dia 9 de outubro de 1999, no Rio de Janeiro. Os poemas que serão analisados nesses slides são A Mulher e a Casa, Rio e o Poço e Paisagem pelo Telefone, que pertencem à obra Quaderna, que foi publicada em 1960. Dos 20 poemas da obra, 8 são dedicados à temática feminina, pela primeira vez abordados pelo autor. Como é característico da escrita cabralina, os 8 poemas são concretos, formados pelo cálculo, objetividade, concisão, extremo racionalismo, metáforas e analogias. Reconhecendo a objetividade com que João Cabral trata a imagem da mulher, trazemos a seguir o poema Mulher e a Casa que compõe o livro Quaderna. A Mulher e a Casa. Tua sedução é menos de mulher do que de casa, pois vem de como é por dentro, ou por detrás da fachada. Mesmo quando ela possui tua plácida elegância, esse teu reboco claro, riso franco de varandas. Uma casa não é nunca só para ser contemplada, ou melhor, somente por dentro é possível contemplá-la. Seduz pelo que é dentro, ou será, quando se abra, pelo que pode ser dentro de suas paredes fechadas, pelo que dentro fizeram com seus vazios, com o nada, pelos espaços de dentro, não pelo que dentro guarda. Pelos espaços de dentro, seus recintos, suas áreas, organizando-se dentro em corredores e salas, os quais sugerindo ao homem estâncias aconchegadas, paredes bem revestidas ou recessos bons de cavas. Exercem sobre esse homem efeito igual que causas, a vontade de corrê-la, por de dentro, visitá-la. O geometrismo da oposição entre o exterior e interior fazem com que o leitor precise se libertar de qualquer intuição definitiva para acompanhar a audácia do poeta. Embora no início do poema seja sugerido que a exterioridade da casa é aliada à estaticidade da mulher, vista como espaço de aconchego e abrigo, ao decorrer da leitura vemos que a contemplação é mais do interior do que do exterior da casa-mulher. Já que ela seduz o olhar do seu contemplador pela possibilidade de ser percorrida por dentro e por detrás da fachada, sendo assim, é preciso derrubar as barreiras do geometrismo da imagem para que possamos construir e visualizar uma figura multifacetada. A casa-mulher é valorizada por se abrir para o que não se vê por fora, mas pelo que possui por dentro, com seus vazios, com o nada. Toda caracterização como plácida elegância, reboco claro e riso franco de varandas vai sendo negado como objeto de contemplação, para que se busque o que a casa-mulher pode ser dentro. Enfim, configurada em um espaço geometricamente limitado, a mulher dessa imagem vale pelo que não se deixa limitar, pelo que surpreende. As imagens descritas passam por um jogo de antítese até que haja a fusão dos opostos, criando um rompimento com o senso comum, com o tipo de poesia que busca fixar um aspecto do feminino em detrimento do outro. Poema Rio e o Poço. Quando tu na vertical te ergues, de pé em ti mesma, é possível descrever-te como a água da correnteza. Tens a alegria infantil, popular, passarinheira, de um riacho horizontal, e, embora de pé estejas. Mas quando na horizontal, em certas horas te deixas, é quando, por fora, mais as águas correntes lembras. Mas quando a tua extensão, como se o rio te entregas, quando te deixas em rio que se deita sobre a terra. Então, se é da água corrente, por longa tua
aparência. Somente a água de um poço expressa a tua natureza. Só uma água vertical pode, de alguma maneira, ser a imagem do que és, quanto horizontal e quieta. Só uma água vertical, água parada em si mesma, água vertical de poço, água toda em profundeza, água em si mesma parada, e que ao parar mais se adensa, água densa de água, como de alma tua alma está densa. São ligados os elementos líquidos e as coordenadas verticais e horizontais que determinam a sua natureza. Duas delas serão as metáforas que provêm dessa estrutura, que vemos no trecho a água da corrente, de alegria infantil, passarinheira, e a água vertical de poço, água toda em profundeza. Na segunda estrofe, que privilegia também uma elocução horizontal, encadeia em ordem direta o sujeito, verbo e o objeto, numa estrutura que segue o curso de um tranquilo riacho sintático e deságua numa curta oração subordinada seguida da pausa final. Então lança-se mão, nos versos, um ritmo simples, corrido, mais próximo da prosa e do movimento alegre, infantil e popular que a imagem da água corrente evoca no poema. A grande diferença de tratamento sintático em relação aos versos, por meio do quais é descrito a verticalidade na parte água parada em si mesma, que é quando caracteriza a mulher. No trecho quando nananã, te deixas, é retomada anaforicamente mais à frente, nas partes quando a tua extensão, como se o rio te entregas, quando te deitas em rio, como se deita sobre a terra, em um movimento de frases que se entrelaçam em sobreposição. Entre elas se intercalará ainda uma concessiva, como que calcando, sintaticamente, a estrutura vertical das estrofes. Na sexta, sétima, oitava estrofes, que segue, se tematiza ainda o movimento vertical, que predomina igualmente o uso da anáfora e da repetição. O primeiro verso da sexta estrofe, só uma água vertical, é retomado no começo da sétima, que por sua vez verá o morfema água surgir na estrofe e no primeiro verso da última estrofe. A anáfora, ao fazer com que a palavra penetre verticalmente o poema, gratificamente a repetição toma com efeito a forma de um poço estreito e fundo, que mimetiza o objeto de que fala e prepara o ouvido. Por meio da reincidente repetição para a ideia de densificação que o poema logo a seguir explicará, na parte a seguir. Água em si mesma parada e que, ao parar, mais se densa. E ali na última estrofe se nota com efeito a utilização de um recurso estilístico e eficaz, a repetição da palavra água, que é repetida 3 vezes, parada, parar, densa, adensa, e alma 2 vezes, que impregnando de matéria sonora o verso. Faz do tecido verbal um tubo compacto daquilo que está sendo narrado e que propõe no aparente abandonar-se horizontal que corresponde à vertical profundidade de uma condensação de água e palavra. Desse modo, na parte em pé, na vertical, com alegria infantil e passarinheira, que a mulher se assemelha ao reage horizontal, a água, também saltitante e alegre da correnteza. Ou visto por outro ângulo, o traçado horizontal distendido e alongado corresponde a uma linha vertical que se aprofunda na densidade da água que penetra verticalmente o poema, mas quanto na horizontal, em certas horas de deixas, que quando por fora mais águas correntes lembras. O rio e o poço aproximam-se de uma matriz espacial que toca de a poesia e uma construção como uma casa. Paisagem pelo telefone. Sempre que no telefone me falavas, eu diria que falavas de uma sala toda de luz invadida, sala que pelas janelas 200 se oferecia,
Há alguma manhã de praia, mais manhã porque marinha. Há alguma manhã de praia, no prumo do meio-dia, meio-dia mineral de uma praia nordestina. Nordeste de Pernambuco, onde as manhãs são mais limpas. Pernambuco de Recife, de Piedade de Olinda. Sempre povoado de velas, brancas ao sol estendidas, de jangadas que são velas mais brancas porque salinas, que como muros caídos, possuem luz intestina, pois não é o sol que as veste e tampouco as ilumina, mas bem somente as desveste de toda sombra ou neblina, deixando que livres brilhem os cristais que dentro tinham. Pois assim no telefone, tua voz me parecia, como se de tal manhã estivesse envolvida, fresca e clara, como se telefonasses despida, ou se vestida somente de roupa de banho mínima, e que por mínima tampouco de tua luz própria tira. E até mais quando falavas no telefone eu diria que estavas de todo nua, só de teu banho vestida, que é quando tu estás mais clara, pois a água nada embacia. Sim, como o sol sobre a cal, 6 estrofes mais acima. A água clara não te acende, libera a luz que já tinhas. Bom, esse poema possui 12 estrofes de 4 versos cada e assim compõe 48 versos. A rima é toante e as vogais tônicas são A e I. Os versos são heptassílabos e constituem assim uma redondilha maior. Na primeira estrofe, o poeta deixa claro que se pretende comparar a voz feminina que está ao telefone a uma paisagem. Assim, ele realiza a mudança do auditivo para o visual, com a projeção do som de uma voz em uma imagem. O poema, por ser constituído por substantivos e objetos concretos, ultrapassam a linguagem verbal e atingem a visual e múltipla sensorial, exprimindo uma imagem repleta de cor, brilho e sensações, causando o efeito de sentido de realidade concreta ou a impressão de que uma paisagem está diante dos olhos do leitor. O eu lírico descreve a voz, primeiro revelando a paisagem de luz e água da praia nordestina, para depois dar vazão à presença clara e fresca da mulher nos elementos da paisagem. A imagem da água inspira não só uma forma, mas a transparência dela remete à temperatura fresca e à sensação geral que se tem ao entrar em contato com água. O poeta não descreve apenas a limpidez, mas sim um corpo em seu estado original, despido de absolutamente tudo, elucidando o conceito da luz em profundidade, ou seja, a luz interior, a luz escondida dentro do ser, saindo aí do físico e entrando no campo da essência. Portanto, a mulher nessa poesia é diretamente associada à luz, à claridade. E na última estrofe, nos trechos, sim, como o sol sobre a cal e 6 estrofes acima, o poeta faz uma alusão direta ao corpo do texto. Então aí a gente pode perceber a presença também da metalinguagem.